Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao encontro aberto da consultoria e mentoria, né? Então, eu sou o Obed, eu sou responsável pela consultoria e mentoria e eu vou fazer verdadeiras aulas para te ajudar e mostrar o que é o mercado. E nós começamos falando, né, hoje sobre o mercado de trabalho, mas nós vamos falar sobre como estudar, que é o próximo encontro, sobre carreira, sobre rede de contato, sobre muitas coisas. Então, o que eu peço? Pega o caderno, pega aí um bloco de nota, anota o que foi interessante. Se você puder compartilhar com a sua rede de contato, se você puder compartilhar em alguma rede e me marcar a o material, né, o PDF dessa aula, tá tudo na íntegra lá no meu canal do LinkedIn, então você pode acessá-lo lá, e se você quiser também o PDF, pode mandar um oi e eu te mando esse PDF, tá bom? Muito obrigado por acompanhar o meu conteúdo, muito obrigado por estar aqui. Eu peço para você curtir esse vídeo no YouTube, comentar também, porque isso ajuda no engajamento e ajuda para entregar para mais pessoas. Muito obrigado por tudo e boa aula. Então vamos lá, boa noite para todo mundo. Hoje eu estava pensando, né, sobre a área da saúde, sobre o que estou vendo um movimento, né, grande aí de pessoas literalmente saindo da área da saúde, e aí eu criei esse material baseado muito na minha vivência, né, do tempo da pandemia, e aí eu gosto de falar isso, eu falava isso até para os meus alunos, né, que a gente precisa entender que o mercado da saúde, na área da saúde, nós vamos trabalhar com sonhos, no mesmo plantão nós vamos trabalhar com algumas pessoas passando por verdadeiros pesadelos, e também tem essa parte do propósito, né, eu tentei criar aqui um guia para falar sobre esse momento e para desenhar a sua carreira. E aí nós precisamos fazer essa pergunta, né, porque tantas pessoas entram na área da saúde apaixonadas e, poucos anos depois, estão profundamente frustradas. E a gente precisa entender um pouco, e se você nunca parou para estudar sobre a paixão, né, tem um canal no YouTube chamado Neurovox, e tem bastante conteúdo lá sobre o tema, mas paixão é aquilo, né, é momentânea e com o tempo acaba passando, né. E a gente precisa começar a entender porque é muito difícil você ver alguém que entra na saúde forçado porque: "Ai, não tinha o que fazer e entrei na saúde". Normalmente a pessoa tem ali alguma coisa, ela tem alguma afinidade, ela tem algum interesse, e a gente precisa começar a entender isso, porque de fato é o que está acontecendo. O mercado da área da saúde cada vez mais está se distanciando e fazendo com que pessoas acabam afastando. E quando a gente pega, né, nós que estou falando, sou enfermeiro e falo da enfermagem, quando a gente pega Flores, Ciana Neri, a gente vê essa parte, né, não só do legado, mas de querer fazer, de ir lá pelo próximo, e isso é muito lindo, mas também é um problema, porque eu gosto de brincar, né, quando fala de enfermagem, relaciona com mãe, e aí eu tenho certeza, se eu abrir o microfone aqui de vocês e perguntar quanto que vale a sua mãe, não tem preço. Mãe, nossa, meu Deus, eu mesmo, eu não consigo mensurar o quanto que o valor da minha mãe. Quando fala do autocuidado, fala também de, né, melhoria, fala aí de uma parte até relacionado a uma cura, fala de um milagre, e aí se fala de uma divindade, se a gente perguntar e falar assim: "Tá bom, então quanto que custa um milagre?", mas não tem preço. E aí eu gosto de brincar, né, nessa coisa de valer tanto, por isso que infelizmente a mão de obra é muitas vezes desqualificada e não recebe o que merece. E aí a gente precisa entender isso, porque tem toda uma construção dentro da enfermagem, mas tem algumas coisas que ficam no meio do caminho. E aí, eh, nós precisamos falar, né, sobre a ilusão acadêmica versus a realidade. Então quando fala da ilusão, é tipo assim: "Eu vou fazer o bem e ele volta", né, mas na realidade clínica, muitas vezes não é porque você prestou um bom cuidado que o paciente ele volta para te elogiar, te agradecer ou até mesmo te tratar bem. Não, o paciente pode estar passando por algum problema, pode estar passando por algum transtorno, ele pode estar agressivo. Não é porque você fez o bem, você fala: "Não, eu fiz o bem, vai ter", né, no mínimo é ter gratidão e carinho como volta. Talvez não. Talvez você vai ter desgaste, você vai ter muitas vezes, não vai ser compreensivo, não vai ser compreendido. Então a gente precisa, né, o foco é salvar o paciente, mas muitas vezes, ninguém ensina que antes de salvar o paciente, a gente precisa nos salvar, a gente precisa cuidar de nós. E aí o que eu estou vendo, cada vez mais lidando com profissionais da área da saúde, é muitos profissionais que estão ali literalmente precisando de ajuda, mas querendo ajudar alguém.
E aí isso me remete lá na aviação, né? Se você trabalha em centro cirúrgico, você deve saber que o time-out ali do centro cirúrgico veio da aviação, o piloto e o copiloto fazendo, né, a dupla checagem. E quando fala aquilo, né, cairão as máscaras, né, e eu preciso primeiro colocar em mim para depois ajudar alguém, a gente precisa começar a entender isso. Será que a gente não precisa parar para olhar e pensar quem está colocando a máscara em mim? Será que eu estou colocando a máscara em todo mundo, mas no final do plantão eu estou exausto, estou cansado? Então a gente pega vários profissionais com esgotamento mesmo e ele não está se cuidando, ele não está se vendo, né? Ele está literalmente aí nesse ponto cego. E a gente precisa começar a entender isso, porque assim, gente, isso acontece no mesmo plantão. Você vai lidar com sonhos, né? Você pode estar lidando com nascimento, com o paciente se recuperando, com um procedimento ali que ele aguardou a vida inteira, guardou dinheiro para fazer, mas tem um pesadelo, né? Tem o diagnóstico ruim, tem um paciente que está em cuidados paliativos, tem um paciente que está ali com quadro psiquiátrico, e no meio disso tudo tem um profissional. Então a gente precisa entender isso, né? O profissional da área da saúde participa dos melhores e dos piores capítulos da vida das pessoas no mesmo dia, no mesmo momento. E a gente precisa começar a entender isso porque essa semana eu atendi uma cliente e ela falou: "Ai, eu tô muito triste porque me falaram que eu sou isso, isso e isso". E eu falei: "Peraí, mas você é?" Ela falou: "Não". Eu falei: "Então por que você tá triste?" "Peraí, quer dizer que alguém que você não sabe nem quem é veio, falou que você é isso, que você é aquilo e você guardou para si, que você comprou isso para você". Então a gente precisa começar a entender isso. E muitas vezes o profissional está aqui até no foco no centro e parece que está na mira, porque é real. Muitas vezes o profissional ele está na mira mesmo, ele vai ser agredido, ele vai sofrer ali alguma consequência. E nós precisamos começar a entender isso, aonde eu estou, para onde eu quero ir e entender todas essas nuances. E nós precisamos falar disso, né? Quando fala da ponta do iceberg. Então, assim, quando fala da área da saúde, é muito difícil alguém voltar e falar assim: "Ah, mas você vai ser desvalorizado, aí, mas você vai trabalhar na profissão que não vão te valorizar". Não, normalmente as pessoas falam: "Nossa, é uma profissão bonita, nossa, parabéns". Só que as pessoas esquecem que quando nós lidamos, ainda mais numa emergência, né, urgência emergência, o paciente vai estar ali agressivo, ele vai estar revoltado, ele vai estar com medo, vai estar com ansiedade, vai estar várias coisas. E no meio disso tudo você vai estar ali. Então a gente precisa começar a entender isso para nos blindar. Porque todo dia eu vou para o plantão e tem alguma coisa. É que nem eu tenho uma amiga que ela literalmente está desistindo da atenção primária. E ela já foi agredida uma vez, já foi ameaçada algumas vezes e já passou por alguns problemas. Que quando você fala assim, peraí, mas ela trabalha numa balada, ela trabalha numa boate, ela trabalha em alguma coisa que as pessoas consomem alguma droga, você fala, não, ela trabalha na atenção primária. E quando você viu o que está acontecendo na atenção primária, você fala, meu Deus, parece qualquer outra coisa, menos atenção primária. Então, a gente precisa começar a entender isso, que infelizmente algumas pessoas passando por alguns momentos e passando por algum sofrimento, ele vai literalmente descarregar no profissional de saúde. E aí, isso daqui, né, o peso invisível, né? Eu tenho muitos amigos que trabalham com oncologia e eu estudei muito cuidados paliativos. Eu fiz, para quem não conhece a minha história, eu fiz a minha bateria de estágio de pediatria no Darcy Vargas na parte oncológica. Quase fez eu desistir da profissão, quase fez eu largar literalmente porque foi muito sofrido. Inclusive, me fez repensar a área da saúde, porque foi bem complexo. Só que uma vez que eu consegui passar por aquele estágio, toda vez que eu tenho alguma dificuldade ou problema para ser enfrentado, eu lembro do Darcy Vargas. Eu lembro, peraí, se eu passei por aquilo, nada pode me parar. Cuidados paliativos é a mesma coisa, né? É incrível que assim nós estamos preparados para tudo, menos para a finitude, né? Menos para o momento ali de falar da morte, do óbito, né? A nossa cultura não fala muito sobre isso, né? Enquanto tem alguns países que literalmente eles entendem o momento, até tem país que faz festa e comemora, a gente não, a gente fica muito ali aquém, mas as pessoas vão morrer. E aí quando fala do paliativo, é uma carga pesada porque você não fala só sobre o paciente, você também vai lidar com os familiares, porque uma vez o paciente doente, dependendo da doença, a família está doente. Saúde mental, a mesma coisa. Inclusive, sempre quando eu falo de saúde mental, eu gosto de recomendar aquela série, Uma Dose Diária de Sol, que fala de uma enfermeira que vai ficar doente mentalmente. E mostra essas nuances, né?
E muitas vezes é isso, é eu esquecendo do meu autocuidado, é eu não me olhando e eu cuidando de quem está doente, só que eu tô doente e cuidando de quem está doente. Então eu não preciso falar a loucura que vai virar isso. E quando fala de urgência e emergência, né, além de frente das tragédias, né, eu tô gravando esse conteúdo para postar depois nas minhas redes sociais, mas se eu for falar para você tudo que eu já vi, que eu já presenciei, tudo que coisas que nem em filme, sabe? Coisas pesadas mesmo, de acidentes graves, de violência, de muita coisa. E você tá ali no seu dia a dia. Eu, como profissional de saúde, eu já estava na faculdade e chegou uma paciente com cuidados paliativos. E eu escutei falando, né? E eu fiquei. E falaram: ó, tá ali, não vai fazer nada, né? Medida de desconforto e ela vai evoluir a óbito. E eu fiquei ali do lado para acompanhar, para ver. E eu lembro dessa paciente, eu lembro do quadro, do cara, eu lembro do rosto dela, assim, da primeira pessoa que literalmente eu vi ali evoluir na óbito. E é um tema que a gente não fala muito, né? Porque falar, eu sou um profissional da saúde, aí parece que diretamente nós só vamos lidar com a saúde, sendo que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que não tem prevenção e promoção. Então, muitas vezes, o paciente que te procura, ele vai te procurar não é para cuidar da saúde, é para cuidar da doença, porque a saúde já está afetada e a doença já está estabelecida. E aí a gente precisa entender isso, né? É, a gente precisa entender essas coisas e entender que no meio disso tudo eu sou um ser humano. Eu tenho minha parte emocional, eu tenho os meus medos, as minhas angústias, eu também posso sofrer, porque quando as pessoas falam assim, a gente tem que aprender a separar, né? E eu, felizmente ou infelizmente, dependendo da ótica, eu aprendi a separar o OBED profissional, racional, do OBED emocional, né, como pessoa. Então eu consigo ter essa separação muito clara, mas é uma separação que você vê que não é boa, porque com o tempo você sofre também, com o tempo você... E é tanto que meus irmãos, eu tenho dois irmãos, né, e eles gostam de falar que coisa ruim, triste, eu sou o último a dar notícia. Porque eles falam assim, não, o Obed, ele é muito... Ele não rodeia, ele fala logo. E talvez é o Obed razão falando, né, tipo, tem que fazer, vamos fazer. E eu vejo isso como ruim mesmo. Talvez é ruim no ponto até de você perder um pouco da sua humanidade, de perder um pouco dos seus sentimentos. E você nem vê. Quando você percebe, você já está assim por causa da sua atribuição, por causa do que você trabalha. E é um tema que você não vê muitas pessoas falando. E eu vi uma faculdade que há pouco tempo começou o curso de medicina e o responsável do curso falou assim, ó, a única coisa que nós queremos é não tirar a humanidade dos nossos alunos. Se a gente formar alunos humanos, nós fizemos um bom trabalho. Então a gente precisa começar a entender isso, né? O quanto que a área da saúde tirou a minha humanidade. É uma loucura, mas é um tema a se falar, porque senão nós não precisaríamos estudar e ter temas e matérias sobre humanização, porque afinal, né, todos somos humanos. Então, se eu preciso estudar sobre humanização, alguma coisa está errada. E aí a gente tem isso daqui, né? O ponto de ruptura, né? Durante a pandemia, isso daqui é uma frase minha, tá? Apliquei milhares de vacinas, né? Muita vacina, muita vacina. E ao mesmo tempo eu vi meu pai quase morrendo. E assim, durante a campanha de vacinação, eu fui parar na delegacia algumas vezes. Eu quase fui agredido algumas vezes. Um determinado dia, uma pessoa pegou uma cadeira para dar uma cadeirada na minha cabeça. E eu mantive a postura, estava ali, sabe? Assim, eu lidei com tantos conflitos, tanta quase violência, que tinha dia que as pessoas trabalhavam comigo, me chamavam e falavam, Bed, como que você consegue manter frio desse jeito? Como que você não perde a linha? Como que você precisou falar com aquela mulher 20 vezes, ela gritando na sua cara, e você estava em paz? E aí, é coisas que você com o tempo aprende, né? Com o tempo você vai aprendendo a lidar com os conflitos das pessoas, entender. Eu sempre gosto de dizer para os meus clientes que nós precisamos ter um autoconhecimento, porque quando eu estava ali trabalhando e o paciente queria, porque queria escolher a dose, escolher a marca, estava me xingando a minha quinta geração, ele não estava ali falando comigo, com o Obed, era o que tinha, e aí eu preciso entender que ele estava só expressando o sentimento dele, porque se eu fosse entrar na pilha de todo mundo que queria me xingar, eu não ia conseguir trabalhar.
Então a gente precisa entender isso. E no meio disso tudo, eu vi meu pai evoluindo, ficou grave, foi para hospital de campanha no começo da pandemia, e aí foi bem complexo. Mas o que a gente precisa começar a entender é isso, que o ser técnico, experiente, que vai trabalhar ali na linha de frente, também é um ser humano, é um ser que tem famílias, é um ser que tem sentimentos, é um ser... e aí eu lembro, né, que meu pai literalmente estava muito mal, e eu não parei de trabalhar, estava trabalhando, fazendo algumas coisas. Teve um dia que um dos meus irmãos, percebendo tudo aquilo, me chamou de canto e falou: você tá vendo que, né, a gente não sabe que se pai volta ou não, e você tá se matando, não parou de trabalhar, que lugar desumanizado é esse que você está trabalhando? E eu falei, não é o lugar, é a área da saúde, a área da saúde é isso. Eu tenho colegas que na época da pandemia, literalmente se mudaram para dentro do hospital. Tem uma pessoa que até participou de uma reportagem, que era um hospital que cuidava só de idosos, e eles chamaram todo mundo e falaram, gente, está acontecendo alguma coisa que ninguém sabe o que é, só que nós vamos fechar a porta. Quem ficar vai ter que ficar, a gente não sabe quando vai, e quem for não vai voltar. Eu tenho colegas que durante a pandemia não voltavam para casa com medo, eles iam para um hotel que a empresa alugou, tipo, fizeram uma escola de um hotel e eles iam dormir nessa escola durante meses. Então a gente precisa começar a entender isso, por quê? Falava-se muito na pandemia sobre o autocuidado, sobre a saúde mental, sobre o quanto que era, as pessoas estavam olhando isso, só que passou isso, parou de falar. E aí, como eu gosto de recomendar séries, tem a série The Pitt. É, se eu falar, vou acabar dando spoiler, mas é uma série que fala muito sobre a violência do dia a dia, sobre os desafios da área da saúde, não só com a enfermagem, mas com a equipe multi como um todo. Então, se você puder assistir, porque você vai ter algumas lições assistindo isso. E aí, quando a gente para diagnosticar, né, o diagnóstico que falta, né? A nossa formação ensina a diagnosticar, cuidar, ensina tudo relacionado ao paciente. Mas quando a gente para olhar a parte da carreira, né? Quando a gente para ver assim, como que vai minha carreira, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, o que eu estou construindo, a gente muitas vezes vê que eu tenho vários amigos profissionais que estão até bem empregados, mas que estão em sofrimento porque ele não vê um amanhã pensando na carreira, ele não vê um amanhã pensando no quanto que ele precisa. Porque muitas vezes você fala assim, o que que você já estudou? A pessoa estudou muita coisa, mas muito voltado para a atividade do dia a dia, cuidando do paciente. Mas quando você pergunta, o que que você estudou para você? O que que você está estudando para o seu conhecimento, até mesmo pensando mesmo em valor, o quanto que você está deixando a sua mão de obra mais cara pelo seu conhecimento, muitas vezes não tem isso, não tem, nós não fomos, nós não aprendemos essa coisa de, peraí, você é um profissional liberal, você é um profissional que tem uma mão de obra qualificada, e conforme você vai aprendendo, estudando e fazendo algumas coisas, você vai podendo cobrar mais até. A gente não aprendeu isso, nós literalmente aprendemos a ser funcionários que cuidam de pacientes. Essa é a realidade. E aí nós precisamos entender isso, né? O sobrevivência versus estratégia, né? Então, assim, o modo sobrevivência. Caminhada sem direção clara. É isso. As pessoas entram na área da saúde e tem esse gráfico de dispersão que eu acho que vai muito de encontro a isso, que você vê literalmente as pessoas se batendo, as pessoas indo para um lado, indo para o outro, mas perdida, indo, aquela coisa, indo para qualquer lugar. Eu consegui esse emprego, eu vou. Eu consegui aquele, eu vou. Mas quando você pergunta, peraí, mas o que você está fazendo para melhorar a carreira? O que você está fazendo como plano de carreira? O que você está fazendo como estratégia que daqui 5 anos para você estar no melhor lugar? Você vê que tem gente que está vivendo, na verdade, sobrevivendo de plantão há 10, há 20 anos. Eu conheço gente que está aí há 20 anos no plantão. E quando você para e pergunta, peraí, mas por que você não está num cargo administrativo? Por que você não está num cargo que paga mais, que tem mais responsabilidade até, mas que também paga mais? Você vê que falta isso. Que a pessoa está trabalhando, 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 e ela está sobrevivendo. Falta mesmo um planejamento claro de carreira. Falta um muito, ó, eu estou aqui hoje, mas eu vou estudar, eu vou melhorar, eu vou para. Falta isso. Então nós precisamos começar a entender que ou nós paramos e cuidamos da nossa carreira, ou ninguém vai cuidar, gente. Essa é a realidade. E aí eu gosto de trazer isso do Ikigai, né? Se você não entende, pode até me mandar mensagem depois, que eu tenho livros, eu tenho imagem mais que fala sobre isso, mas que a gente precisa entender, né? Para ter uma carreira sustentável, precisa entender o que eu amo fazer, a vocação está relacionado com o meu trabalho, porque pode ser que eu me formei na área da saúde
e eu tenho dificuldade de relacionamento interpessoal, mas eu adoro dados. Eu gosto de análise, eu gosto de trabalhar. Então, eu poderia estar numa parte de bioestatística, uma parte epidemiológica, eu poderia estar numa auditoria. Não, eu gosto de contato, eu gosto de pessoas. E aí você vê essa pessoa que claramente desenvolveria muito bem ali na atenção primária, ela está trabalhando num cargo administrativo triste. Aí você vai, peraí, gente, fulano, você está num bom escritório, no ar-condicionado, segunda a sexta, está trabalhando num lugar que te paga bem, você não está bem por quê? E a gente precisa começar a entender isso. O que eu estou fazendo está relacionado com o que meramente eu gosto, meus, né, a minha vocação, e o que eu estou vendo muito e está me deixando até angustiado é que quando eu pergunto para as pessoas qual é o seu sonho, as pessoas não têm sonho, as pessoas não têm. Eu falo, mas fala um cargo bom, um salário bom, uma instituição boa. Não se tem. As pessoas literalmente estão perdidas. E aí, né, eu preciso entender, peraí, eu tenho um conhecimento. E olha, eu vi que o mundo precisa, né? A dor do paciente, do sistema, que no meu caso, eu trabalho com carreira, trabalho com treinamento. Eu vi que isso é uma lacuna. As pessoas estão perdidas na carreira, as instituições não estão dando conta de treinar os seus profissionais. Opa, peraí, eu amo ministrar aula e treinamento. Eu vi que o mercado precisa, aí, sabe? Então, tá se encaixando. E aí o de baixo, né? Pelo que o mercado está disposto a pagar. Peraí, o mercado está disposto a pagar por uma boa mão de obra qualificada. O mercado está disposto a pagar por profissionais bem treinados. E no que realmente sou bom. Gente, se a gente para fazer uma análise disso do Ikigai, a gente de fato vai ter uma carreira sustentável. A gente vai ter pontos de equilíbrio, uma parte técnica, vai ter tudo isso, vai ter paz emocional, viabilidade financeira, porque não tem como a gente não falar de dinheiro, tem que falar de dinheiro sim. Então, para você que está vendo isso online, agora ou assistindo depois, tenta fazer isso. O que eu sou bom, o que o mercado precisa, pelo que as pessoas estão pagando e o que realmente, no que realmente eu sou bom. Porque tem o que eu amo. Que eu tenho um colega que é isso, ele ama uma área, mas ele é bom em outra. E aí ele está nessa coisa de tentar desvincular de uma para ir para outra, mas a gente precisa entender isso. A gente precisa parar e fazer essa autoanálise. E aí, quando fala do mercado, né, da área da saúde, a gente precisa entender que a nossa formação, infelizmente, é uma formação hospitalicêntrica, né, da assistência propriamente. É hospital, é UBS, é um laboratório, mas nós precisamos entender que existe vida além da assistência, existe cargos administrativos, a tecnologia, inovação, pesquisa, tem gestão, liderança, o empreendedorismo cada vez mais crescendo. Então a gente precisa começar a pensar nisso, né? E aí não é aonde eu vou, né? Mas pensando assim, onde eu posso gerar mais valor, onde eu posso utilizar as minhas competências, porque eu acabei de ministrar um processo, de acompanhar um processo seletivo simulado, e a pessoa veio da atenção primária e está indo para o centro cirúrgico. E eu falei, você sabe conectar essas duas pontes? Ela falou, não. Eu falei, menina, não existe um apagão que o paciente vem para o centro cirúrgico, apaga quem ele é, ele só abre, faz a cirurgia, fecha, ele sai e aí ele volta. Não. O paciente que entra no centro cirúrgico tem as comorbidades, tem as doenças prévias, ele tem ali os medicamentos que ele toma, e dependendo do paciente, ele justamente está no centro cirúrgico porque a atenção primária, a promoção e prevenção não foi bem feita, e ele precisou parar no centro cirúrgico. Então, uma vez que eu entendo essa engrenagem, e eu consigo demonstrar que o meu conhecimento assistencial, o meu raciocínio clínico, o meu conhecimento na atenção primária pode sim e vai ser um diferencial dentro do centro cirúrgico, porque no centro cirúrgico vai ter coisas que eu preciso entender, eu preciso trabalhar. Então nós precisamos começar a ramificar e a entender que todo mundo que está me ouvindo é um profissional com várias habilidades, vários talentos, várias experiências, e eu preciso começar a entender que, dependendo de onde eu estou indo, isso vai ser um diferencial, sim. Mas eu preciso começar a fazer essa agregação de conhecimentos, de valores. Porque, na maioria das vezes, o que eu vejo são bons profissionais, mas que estão muito, né, tapados. Assim, só olha aquilo, como se tivesse uma coisa assim, que não deixa ele olhar em volta, não deixa ele aprender. Ele está muito só naquilo. E aí, o que eu pego agora mesmo, estou com alguns casos de pessoas que passaram a vida na assistência, querem ir para outro lugar, mas quando você fala, tá bom,
no outro lugar tem que ter minimamente, que nem a maioria dessas áreas aqui que está aqui na tela, é minimamente inclusão digital, minimamente. E aí você vê que a pessoa não tem inclusão digital, a pessoa não parou para aprender isso, a pessoa mal tem conhecimento de informática básica. Essas áreas aqui precisa saber ter relacionamento pessoal, falar em público, ministrar aula, curso. E quando você fala para o enfermeiro raiz, assistencial, né, o enfermeiro, o famoso enfermeiro padrão, ó, você vai precisar fazer isso. Aí ele fala, ih, Albed, isso daí eu não sei não, eu não gosto, eu não quero. E aí você vê que por mais que a pessoa está muito tempo numa determinada área, pensando no macro da área da saúde, ela está perdida, porque ela só está se relacionando ali com aquela parte da realidade do dia a dia, que não quer dizer nem um terço do que é de fato a área da saúde. E aí a gente precisa entender isso, né? O equilíbrio das escolhas, né? Eu gosto muito de falar de escolha, de decisão, a gente precisa entender, né? Entrar na saúde apenas pelo idealismo, né? Ah, eu tenho aquele ideal de cuidar de alguém, vai gerar frustração, porque nem sempre o cuidar vai voltar alguma coisa de gratidão. Não, você vai cuidar e muitas vezes você não vai ser cuidado. Entrar na saúde pelo dinheiro também é a mesma coisa, gente. Se você fala assim, Obed, eu preciso de dinheiro, eu preciso entrar numa área, senta comigo, a gente vai conversar e ver outras possibilidades, mas dá para ganhar dinheiro na área da saúde? É lógico que dá, mas eu não quero dizer que talvez seja tão rápido igual outras áreas, né? Tem coisas que está crescendo, que nem, ó, uma dica, ô Bed, eu sou já enfermeira e vou desistir da enfermagem, mas eu não queria desistir da área da saúde, o que eu faço? Gente, terapeuta, TO, né, terapia ocupacional, é uma área que tem muita demanda agora, tem poucos profissionais formados, e se você já é da área da saúde, você pode ir para essa área e reduzir aí a carga horária para estudar mais rápido. E é uma área que o profissional de TO, atualmente, ele literalmente está escolhendo o salário dele, ele está escolhendo para onde ele vai. A gente precisa entender isso. E lembrar, gente, que assim, quando fala de sucesso, e sucesso é muito relativo, né? Cada pessoa tem uma coisa, o que é o sucesso, mas a gente precisa entender que se eu uno propósito, preparo, estratégia, um planejamento, a gente vai chegar num lugar melhor e mais rápido, a gente vai ter melhores escolhas, não sabe? E a gente precisa entender isso. E aí, lembra, cuidar das pessoas continuar sendo sua missão. Missão, eu não sou muito adepto à enfermagem por amor. Com amor sempre, por amor não, porque por amor, gente, é o voluntariado, e se é por amor, e se é missão, muitas vezes não está relacionado à parte monetária, dinheiro. Só que se eu sou um profissional, eu quero ser bem pago e ser reconhecido por isso, e eu falo que é missão, a gente precisa tomar cuidado. O mercado da saúde não é apenas um lugar dos sonhos e pesadelos, é um lugar também de escolhas. A carreira que você terá depende da arquitetura que você começa a desenhar hoje. Então, assim, para onde eu vou, como eu vou, o que eu vou fazer, eu preciso ter isso, eu preciso ter esse pensamento racional de entender as áreas, entender as possibilidades, as oportunidades, mas não dá para eu não estar indo muito bem na enfermagem e falar que a enfermagem inteira não presta. Não, pode ser o lugar que eu tô. Só que é igual eu falei ontem com uma menina que largou a enfermagem e estava trabalhando em outra área. Eu falei, parabéns, muito bom. Porque o que eu mais vejo é gente que não está bem, que reclama, mas que não sai. Eu dei parabéns para essa moça e eu falei, muito bom. Se você teve a coragem de sair, eu te dou parabéns por isso, porque eu prefiro mil vezes que as pessoas saiam logo do que estar dentro do nosso ambiente, da nossa categoria, só falando mal, só reclamando. A gente precisa entender que não é só flores, não, mas tem uns caminhos, tem coisas, e eu preciso começar a ver isso e a melhorar rápido. Não dá para perder vários empregos e várias oportunidades e aí falar, não, realmente é difícil, é tudo ruim. E aí quando você para para perguntar, peraí, mas o que está difícil, o que está ruim? Você vê que falta preparo, falta estratégia, falta até mesmo um propósito e um planejamento claro, falta muito isso. Então a gente precisa repensar.